Olá pessoal, tudo bem? Você que se liga no nosso canal podcast RMVRJ, nosso muito obrigado por estar acompanhando a gente em diversos episódios. Hoje nós estamos gravando o nosso 9º episódio e a gente está trazendo hoje um profissional altíssimo gabarito, não é médico veterinário, mas exerce um papel fundamental na medicina veterinária aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos nos aproximando do término do envio do imposto de renda, agora dia 31 de maio, e a gente está trazendo um contador, para a gente poder falar um pouquinho da parte contábil, que é um assunto que muito veterinário não gosta de ter contato, não gosta de ter, tem até aversão, né? Então, hoje a gente está aqui com o doutor Anderson Carvas. O doutor Anderson é uma referência aqui no estado do Rio de Janeiro. E, doutor Anderson, muito obrigado pela sua presença, seu carinho em ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Diogo. Obrigado ao conselho, obrigado a você, presidente, pelo espaço aqui que você, essa oportunidade de estar mostrando todo o nosso trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos, tá? E eu queria colocar uma questão muito importante. A minha trajetória começou com o conselho há 30 anos, desde que eu era estudante, né? Estudante de veterinária, através do Carlos César Codesso, que foi o meu orientador, tutor, sócio e sogro, né? Sogro, é? Sogro e sogro, que ele me ajudou e me ensinou todas as particularidades da medicina veterinária com a sua legislação, acompanhando junto com a legislação do Conselho, do qual já participei eventualmente em algumas decisões lá, junto ao Conselho, desde a época do presidente Heráclito Schiavo, tá? Que ele foi contador na época do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. E é isso, pessoal. Legal. E conta pra gente um pouquinho da importância, né, do médico veterinário poder ter uma assessoria contábil para ele no dia a dia, né? Eu vejo uma grande importância que, pela minha prática do dia a dia, tem muitos profissionais veterinários que acabam trabalhando de uma forma descontrolada, sem avaliar custos, finanças, projetos, planejamentos, projeções, até mesmo em relação a seus negócios, por exemplo, as suas empresas. Às vezes eles pegam e buscam imóveis que não são adequados, né? Não são adequados ao trabalho veterinário, tendo que fazer adaptações, tendo até restrições quanto a isso. E o auxílio de um profissional presente, né, um contador presente, especializado na área, facilita muito tudo isso, em relação aos seus protocolos, especificações, entre outras coisas. Porque hoje em dia eu vejo que muitas empresas não têm esse respaldo e acabam criando um descontrole financeiro do profissional que acaba vendendo almoço para comprar o jantar. Isso é muito ruim. Faz compras erradas, entre outras coisas, entendeu? E o profissional veterinário, com as finanças, com toda a documentação que ele apresenta, e mais o planejamento, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. Bacana. Então, aproveitando esse início, não estava no script isso aqui não, gente, tá? Mas aproveitando o bate-papo aqui, olha para a câmera aqui, Anderson, fala para a gente, tem um colega que está começando hoje, ele quer montar uma clínica veterinária. Qual a primeira coisa que ele tem que procurar pensar em fazer, em ter? Olha só, em primeiro momento, quando você busca em ter um negócio como profissional veterinário, você tem que avaliar o que você quer para você, como profissional. Ou seja, a tua especialidade, qual o teu objetivo, qual a tua equipe, porque não dá para você ter uma clínica veterinária só com uma pessoa. Você monta sempre uma equipe, um grupo de pessoas que estão junto com você. Então, o melhor cenário que eu vejo é sempre se juntar com profissionais de categoria com o mesmo objetivo para poder melhorar. Isso é um primeiro ponto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os sócios. Depois disso, a gente tem que avaliar o objetivo de investimento que cada um vai ter que ter em relação a cada negócio. Por exemplo, antes eu quero uma clínica pequena, eu quero uma clínica grande, eu quero uma clínica que eu quero impactar. Porque na veterinária existe uma particularidade muito importante, é um crescimento diário, é um passo de cada vez. Não adianta você querer fazer uma clínica muito grande, onde você não tem cliente, não tem nada, e num bairro novo que você mal conhece. O ideal é você começar a trabalhar onde você tem na verdade, onde você tem a tua clientela. Isso é um processo. Primeiro ele trabalha em campo como volante, depois ele pensa em abrir alguma clínica ou trabalhar em outras clínicas para absorver a experiência, e depois disso
pensa em abrir algum negócio. De que forma? Se juntando com outros colegas para poder não ser um trabalho muito sacrificante, né? Porque veterinário se sabe que passa a ser um escravo, né? Hoje em dia é um escravo do seu trabalho quando ele trabalha sozinho. E ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele tem auxiliares, tem toda uma estrutura envolvida que a gente tem que avaliar isso. Então, é muito importante ter um planejamento do negócio para poder a gente evoluir. E uma coisa muito importante é o ponto. Se você escolhe um mau ponto, você está fadado a não crescer, não evoluir. Então, isso é muito importante na gestão, né? Porque as pessoas não vão querer ir ao local, porque ou é muito deserto, ou tem risco, entre outras coisas, ou não tem estacionamento. E se você tiver profissionais gabaritados e qualificados, isso vai chamar também o teu fluxo operacional dos clientes irem até lá, através dos currículos do profissional do mercado. Então, se você pega um imóvel hipotético, a gente queira montar um estabelecimento veterinário. Já aconteceu antes de ter... O cara foi todo direcionado para montar, 44 segundos no tempo, ele vai procurar saber junto à prefeitura e tinha restrições. Sim. Você já passou por isso? Comigo não. Com você não, mas histórias? Comigo, histórias sim. O que acontece muito é eu pegar algumas empresas, né, nesse processo de abertura. Hoje não acontece tanto, porque a Prefeitura do Rio restringe muito a abertura da empresa, porque ela já cria as obrigações, aprovando ou não aquelas fichas de consulta. Mas eu vi muito acontecer isso sim, porque as pessoas vão fazendo, e como as pessoas não entendem, as pessoas colocam às vezes como um ponto de referência ou como fundo de quintal, ou seja, a pessoa morando no local, isso dificulta muito. Aí quando você vai ver, a empresa não consegue uma licença, não consegue algum documento quanto a isso cria impedimentos. Aí quando ele foi ver, foi avaliar a documentação com outro profissional, ele descobre que a empresa dele não é operacional naquele endereço, porque tem restrições de zoneamento perante a prefeitura. Isso tem que ser avaliado antes, entendeu? Isso é um problema muito comum. Eu vejo isso acontecer com muita gente. Aí eles procuram outro profissional e eu começo a fazer o trabalho, tudo do zero, tentar restringir e avaliar o que pode e o que não pode dentro daquela atividade. Beleza. Anderson, você está com tempo no mercado já? Eu estou há 30 anos trabalhando só com veterinário. Botar o microfone mais próximo, Anderson, para poder captar melhor? 30 anos no mercado. 30 anos. Trabalhando. E nesses 30 anos você já deve ter visto muitas coisas, né? E como a gente desmistificar essa ideia de que o médico veterinário tem, um pensamento pequeno, de que qualquer gasto extra é despesa e não é investimento, né? De encarar uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica como um aliado, como parceiro. Como você conseguiu desconstruir essa imagem pro profissional ao longo desses 30 anos aí? O que acontece? O que eu vejo muito pelo mercado é que tem profissionais e tem investidores e investidores, né? Aqueles profissionais que buscam o crescimento, ele busca uma assessoria para poder fazer o melhor planejamento do negócio dele. Quando isso acontece, tudo flui conforme o planejado, ou seja, o projeto que foi feito. O que eu tento fazer é mostrar para todo mundo, por exemplo, primeiro o que eles querem, o que eles desejam, né? Onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar? Qual o teu objetivo de vida como profissional veterinário? Antes, eu quero crescer. Antes, eu quero sustentar minha família. Não, eu quero fazer um bom trabalho. E acaba ele fazendo um bom trabalho, dependendo da estrutura que ele tem, ele começa a crescer porque ele começa a ter planejamento, controle, assessoria. O grande problema hoje que eu vejo é que não se tem assessoria adequada. Liga para um profissional que dá assistência, o profissional não sabe responder ou não tem conhecimento. Enfim, por isso que é importante ressaltar de você ter um profissional especializado na área. Em qualquer área é importante colocar isso, porque isso vai facilitar a tua trajetória, os teus problemas com fiscalizações, licenciamentos. Você fazendo tudo do início, você evita, por exemplo, numa construção de uma clínica, fazendo um projeto, você evita obras, quebra, multas, entre outras coisas, entendeu? Falta de investimento, perda de investimento.
Até mesmo, imagina, eu já vi casos de clínica toda pronta me procurando, se eu não consigo legalizar nesse endereço. Aí eu vou verificar, o endereço não permite uma clínica naquele endereço. Aí eu falei, e agora? Está tudo pronto. Eu falei, o que dá para fazer? Tem que restringir as atividades para poder tentar adequar aquilo ali que ele fez e não perder mais dinheiro. Isso é muito comum. Legal. Mas, assim, te respondendo a pergunta, o que eu faço para isso? Eu mostro a importância do profissional de contabilidade na gestão. Hoje, por exemplo, eu faço todo um trabalho, desde projetos, a leitura de projetos, na legislação perante o Conselho, que eu leio o estudo de COI salteado, do Conselho, Vigilância Sanitária também, com apoio da equipe também que me auxilia, tá? Onde a gente pega e eu simplesmente aplico isso de uma forma resumida para o cliente, avaliando os projetos junto com os arquitetos, acompanhando obra, inclusive, que eu vou e acompanho as obras, e tento fazer todo um trabalho que ele não tenha problemas futuros após a construção, e cria um planejamento de execução do trabalho, inclusive com marketing, direto, indireto, da maneira que ele gostaria de fazer, com investimento, inclusive precificando, porque hoje, que eu vejo muito isso, a precificação que toda veterinária coloca, ou atividade veterinária de modo geral, eles avaliam isso por preço de mercado. Não é preço de mercado. Você tem um custo ali, operacional, dependendo do teu endereço, dependendo do teu local, se for grande ou pequeno, e em cima desse custo você tem que aplicar a precificação. Entendeu? Então, o que eu vejo muito é... Como é que eu posso dizer? O que eu vejo muito é a despreparação de alguns profissionais que dão assistência a essas empresas que não fazem nada disso. O que eles pegam? Fazem os balanços, assinam os balanços e, entre outras coisas, contabilidade não é só isso, é assessoria. Você tem um profissional contábil. Né? É assessoria, e eu encaro isso com muita seriedade, porque eu aprendi desse jeito. Então, eu aplico muito isso. Graças a Deus eu não tenho grandes questões ou problemas com as empresas, pelo contrário, as empresas que eu trabalho evoluem, porque eu dou assistência, eu cobro. Não é, e tem aquele conceito, não é porque o cliente me paga que eu tenho que fazer o que ele quer. Não, ele tem que fazer o que a legislação determina em todos os setores, da melhor forma para poder melhorar o dia a dia dele de vida. Com isso, eu consegui mistificar, acabar esse cenário das pessoas entenderem que tem que ter um profissional da categoria fazendo um trabalho melhor, mais bonito, mais apresentável, entendeu? Legal. E assim, de uma forma prática, digamos assim, né? Em termos de tributação, né? O colega está começando hoje. O que você sugere a ele? Ele ser MEI? MEI não pode ser, profissional liberal não pode ser, mas qual a melhor forma de tributação para ele pagar menos imposto? Olha só, a gente não tem essa assessoria na universidade, a gente verdade. Sai cru totalmente. Né? É verdade. O que eu vejo que o mercado pratica aí, por exemplo, é uma sequência, é uma projeção de sequências de trajetória. Por exemplo, quem está começando hoje, quando estudante, ele vai estagiar. Aí depois que ele termina o estágio, o que acontece? Ele tem que começar a trabalhar dentro da clínica como um profissional autônomo, tá? E depois disso, ele pensa, depois da trajetória dele, ele pensa como autônomo, não tem condição de ficar daquele jeito, senão ele não evolui, aí ele pensa, vou abrir um negócio. Mas para isso ele tem que ter, como é que eu posso dizer? Ele tem que ter mais a segurança técnica, né? Para poder dar sequência e coordenar outros profissionais. Mas na prática, o que eu vejo que acontece bastante, o profissional autônomo, quando ele começa, tem que escalonar em valores. Ele tem que avaliar sempre a vida dele em cima de valores. Que tipo de valores? Por exemplo, hoje eu estou faturando R$5.000. Eu posso colocar no meu imposto de renda R$5.000? Pode. Você vai pagar 27,5%. Acima disso, estou ganhando R$10.000. Você vai pagar 27,5%. Então, cada profissional tem que fazer conta do que é melhor. Por exemplo, o autônomo, se passar de R$10.000, eu não recomendo ele ser mais autônomo, porque o imposto que ele vai pagar é muito grande. E a economia que ele vai ter, abrindo um CNPJ, é muito melhor. Por exemplo, hoje nós temos Simples Nacional, lucro presumido e lucro real.
é uma crescente de faturamento. Por exemplo, o Simples Nacional vai até 4.800.000 hoje, tá? E seus anexos. Só que existe características da legislação que reduz esses seus impostos se você souber trabalhar ele, valorizando, inclusive, os profissionais veterinários que ali trabalham. Por exemplo, eu não tenho como efetuar o registro desse autônomo porque ele é um volante. Ele vai lá, faz um trabalho e volta. Às vezes, esses profissionais eles passam a ser PJ, outros não. Esses que não são PJ, você pode enquadrá-lo como RPA, entendeu? Pagando INSS, pagando imposto de renda, reconhecendo ele como profissional. Isso é uma condição importante, porque eu já vi ocorrências que já está pagando para o INSS dele, em fiscalização trabalhista, isso já atende algumas formas. Eu sei que existem abusos, tem que só olhar a especificação da lei e pedir orientação. Mas, assim, é gradativo também. Se você passa de 10 mil reais, começa a faturar 20, 30 mil reais, sugiro abrir um CNPJ. O que é melhor? É melhor abrir uma empresa simples, porque ela é simplificada, os impostos são unificados, isso ajuda muito no... É um boleto só, Anderson? É um boleto só. É um boleto só. E tem a redução dos encargos sociais em relação aos funcionários. Por exemplo, empresa de lucro presumido, você paga uma alíquota assim, em cima dos salários ou dos RPAs de 27,8%. Entendeu? A mais do que é descontado de cada um. Ou seja, dos sócios, 11%, dos funcionários começa com 8%. Uma tabela progressiva também. Mas em relação a isso, o Simples Nacional é o passo inicial para os profissionais. Ainda mais que o governo colocou um fator R que ele reduz a alíquota de 15,5% para 6% na atividade veterinária, desde que você tenha despesas com profissionais da categoria, ou seja, colaboradores e profissionais veterinários de 28% do seu faturamento, numa média de 12 meses. Isso ajuda muito. Aí, seguido a isso, por exemplo, antes passou aí de 3.800.000, que aí destaca alguns impostos. Aí vamos virar lucro presumido. Pode virar lucro presumido, mas tem que olhar a observação da lei, porque no lucro presumido você não pode ter mais que 10% das empresas do Simples. Ou seja, é uma crescente. Então, o melhor cenário é Simples Nacional, depois lucro presumido, dependendo do faturamento de cada empresa, porque o Simples ele pode alcançar a alíquota do lucro presumido. E quando isso acontecer, você tem que fazer um trabalho com 2 empresas ou com 3 empresas para poder pagar. E o último caso, quando o teu faturamento está muito grande, é partir para um lucro real. Mas tudo isso tem que ter um estudo de acordo com cada empresa, com o custo de cada empresa, porque cada local tem um custo diferenciado. Locais que tem os custos mais altos, você não pode, tem que avaliar. O aluguel é muito caro, o aluguel é muito mais barato. Então, cada empresa tem que haver um estudo para poder você fazer esse trabalho. Eu gosto de números, mas diante desse cenário todo que você passou, gente, tem muito que contratar um contador, um assessor contábil mesmo, porque a gente sozinho, a gente não consegue ser gestor, ser clínico, atender o cliente, resolver problemas, operar, não consegue ainda mais ter essa parte contábil, você tem que ter uma pessoa mesmo, não tem jeito. Assim, eu procuro fazer um trabalho, né, que inclusive a gente tenta ajudar os profissionais veterinários, até questão de protocolos, rotinas, que muitos deles não têm essa experiência, não têm essa vivência de criar protocolos, rotinas, padrões, padronização no atendimento, padronização em vários aspectos. Isso é importante numa clínica. Isso faz você crescer, faz todo mundo falar igual. Legal. Até os profissionais, entendeu? Então eu tento criar isso até na parte técnica, colocando gestores, você tem que orientar e criar os protocolos operacionais de cada setor, até do primeiro atendimento, que é da recepcionista, entendeu? Há uma deficiência crônica, isso não estou querendo procurar justificativas, explicações, mas assim, é a base de uma não presença na universidade desses aspectos. O colega sai achando que vai empreender, vai crescer, e não vai. Num primeiro momento, sem assessoria, sem contato com outras pessoas, né? Peito aberto, não vai. Por isso que, por exemplo,
É muito triste eu falar isso, mas eu vejo até os profissionais veterinários ganhando menos do que um profissional doméstico nos seus plantões. Eu acho que o profissional veterinário ele tem tudo na mão, isso tem que se valorizar muito. Por quê? Porque ele estudou aquele período todo, tem todas as atribuições dele, todas as responsabilidades, todas as espécies que ele estudou para poder aprender e aplicar isso no dia a dia. E tem que se valorizar muito, trabalhando em melhores locais, trabalhando e se valorizando também, precificando melhor, não se prostituindo. O Anderson, agora em termos assim, de a parte remuneratória mesmo, né? Para a clínica hoje, a pessoa que é médico veterinário, que dá empregos para outros colegas, tudo bem que envolve a questão jurídica também, mas em termos contábeis, o colega que presta serviço para a clínica de uma frequência um pouco maior, vale a pena esse colega ser PJ, ser RPA? O que você sugere em dica aí? Como eu falei anteriormente, o que acontece? O melhor cenário, esse colega, para ele não assumir custos operacionais de impostos, contabilidade, entre outras coisas, né, que tem dentro de uma empresa, o ideal é ele se juntar com outros colegas para formatar uma empresa e trabalhar. Mas o que vai nortear isso é o faturamento. Por exemplo, se você pega um colega que fatura R$10.000, ele de cara ele vai deixar talvez R$2.500 só de encargos, impostos e contabilidade e tudo. Se não mais, entendeu? Dependendo do mês. Mas se ele pegar 4 colegas que faturam R$10.000, ele vai ter uma crescente aí de R$40.000 que ele vai dividir alguns custos fixos e variáveis da sociedade, como são os impostos. E eu chamo isso muito, quando isso acontece, uma sociedade de trabalho, onde vários colegas se juntam, formam uma sociedade e em cima dessa sociedade cada um trabalha na sua especialidade. Assim, vale a pena? Vale a pena. É o melhor cenário? Acredito que seja hoje o melhor cenário para se pagar menos impostos, de modo geral. Mas, na prática, muita gente, muitos profissionais não têm essa informação por desconhecimento técnico, até mesmo pela universidade, que não fala nada, e mais também as assessorias que eu vejo aí, que não colocam isso. Abrem, às vezes, empresas onde o colega às vezes ganha R$4.000, R$5.000, que não tem a menor capacidade financeira de sustentar aquela empresa, e ele acaba fechando, sucumbindo, por quê? Foi mal orientado. Mas, se ele se juntar com um grupo de colegas, ele pode fazer um negócio sustentável. Eu vejo que isso muito se aplica a especialistas. Isso. Especialistas, entendeu? Os plantonistas talvez se enquadrem em outra categoria por conta da legislação. Mas os especialistas que estão aí, que fazem cirurgia, que são volantes, trabalham em clínicas, é o que eu vejo que acontece nos hospitais humanos. Cada um tem a sua maquininha de cartão? Sim, cada um tem a sua empresa, cada um recebe para não ter bitributação. Eu vejo muito isso acontecer também, né? Um colega pega, trabalha, presta serviço dentro da empresa, dentro de uma clínica, aí a clínica pega, recebe esse valor e o profissional que está ali prestando serviço, ele pega e emite sua nota fiscal para a clínica. Na verdade, são serviços independentes. Você acaba tendo aí uma bitributação nesse aspecto. E eu acho que pode-se evitar isso, né? Fazendo melhor planejamento na execução desses serviços e atribuindo responsabilidade também a cada um. Legal. Entendeu? Principalmente técnica. Anderson, eu faço muita entrega das cédulas de identificação profissional, os novos formandos, né? E aí muitos comentam comigo assim, poxa, doutor, tem lugar que me paga pouco, tem lugar que paga um pouco melhor tal. Eu sempre falo, gente, existe uma lei de 66, a lei 4950A, ela estipula o salário do médico veterinário de 6 salários mínimos por 30 horas semanais, né? Isso. E aí muitos começam a dar risada quando a gente fala dessa lei, tipo assim, eu nunca vi ninguém receber, nunca vi ninguém pagar. Então, assim, olhando pelo lado do empresário, né? O salário mínimo hoje está 1.412, então botar redondo 1.500. 1.500 vezes 6 dá R$9.000. Seria o custo do profissional. Sim. Com os encargos, reza a lenda que quase que dobra, né? Isso. Então vamos botar 18. Então, sim, num capitalismo selvagem, que a sociedade é capitalista, não tem jeito, esse plantonista vai custar R$18.000 para a clínica. Sim. Né? Ou seja, para ele se manter viável e ter saúde financeira, esse cara tem que produzir para o estabelecimento de 30 a 40.
para poder justificar a figura dele. E muitos não geram esse numeral, por isso que hoje em dia, até hoje em dia, a questão da porcentagem em cima do faturamento bruto dos plantonistas é uma coisa que é rotineiro no Brasil inteiro, né? Sim. Isso, o que você acha? É uma tendência a mudar? É uma tendência a permanecer? Olha, eu trabalho muito com a classe veterinária e eu posso contar nos dedos quantas empresas têm profissionais registrados. E, às vezes, esses profissionais registrados não trabalham, né, o que contempla, porque, às vezes, fica muito mais tempo, Sim. né? Fica muito mais tempo para poder compensar aquela carga horária semanal. Então, eu vejo que, assim, a pejotização, como todo mundo fala, está fluindo muito mais, porque eles ganham muito mais sem essa restrição do limite. Ou seja, ele atribui um valor a cada tarefa que ele tem, entendeu? E ele cobra sobre aquilo um percentual que, normalmente, as clínicas acabam repassando isso de uma maneira, às vezes, sem planejamento tributário, o repasse, causando até, eventualmente, prejuízo. Mas, assim, na prática, eu vejo que isso acontece muito. Mas, com a aplicação dessa lei, eu não vejo que, se em 30 anos que eu trabalho fazendo isso, eu não vi evoluir, eu vi, pelo contrário, decrescer, e o crescimento absurdo. Você vê lá pelos números das empresas de profissionais especialistas dentro do conselho, fazendo as inscrições, é muito mais fácil você abrir uma PJ, que você vai ter um custo de impostos, dependendo da tua alíquota, se for inicial é 6%, o teu contador e algumas obrigações acessórias lá, que é conselho, licenciamento, entre outras coisas, sai muito mais barato e dá muito mais liberdade e autonomia para ele fazer o que ele quer, não sendo um funcionário CLT. Muito melhor, muito melhor. Sim. Agora, a gente tem, não sei se tem acompanhado o nosso Instagram, a gente está com essa gestão nossa que a gente iniciou agora em setembro de 2023, é uma visão, a gente quer valorizar mesmo o ato médico, o profissional, né? Então a gente tem feito parcerias junto com o PROCON, Ministério do Trabalho, Ministério Público, porque alguns colegas realmente assim, se sujeitam a condições ruins de trabalho, dormindo em condições em colchonetes fininhos do lado do canil, sabe? A gente acha que é um médico, ele tem que trabalhar de forma digna, com qualidade de atendimento. Então, hoje, o colega que se forma, ele falou assim, me formei, eu vou a campo, autônomo, não consigo emprego em nenhuma clínica, quer ser autônomo. Ele consegue recolher algum tipo de imposto, INSS, para poder pensar já na aposentadoria? Como é que você sugere aí? Ou você não sugere mais? Acha que uma previdência privada seria mais indicado? Não, as pessoas têm um conceito muito errado da previdência privada, né? Previdência privada é o teu dinheiro que o banco está controlando e fica lá para você se aposentar no futuro. Você contribuir com o INSS é muito importante. E todo mundo pode contribuir como autônomo facultativo hoje, porque um mês você paga, outro mês você não paga. Uhum. A importância disso é muito grande. E eu coloco isso para todo mundo, inclusive para os volantes que trabalham nas empresas no qual eu dou assessoria, eu implemento isso. Por quê? Porque ele está trabalhando numa atividade muito insalubre. Se ele for mordido, como já aconteceu, em muitas vezes aí, é mordido, ou pega uma doença, ou pega uma tendinite, não pode operar mais, como é que fica a profissão dele? Acabou? Então, eu acho que é importante ele fazer a contribuição, se ele puder, com aquele carnê do INSS, que não é mais carnê, na verdade, né? Pagar a contribuição facultativa, que ele atribui lá um valor que no mínimo é um salário mínimo, que é 20% disso hoje, que vai dar um direito dele ter um auxílio-doença, ou um salário maternidade, entendeu? Porque o que eu vejo é que nem todo mundo tem esse conhecimento. Para que eu vou pagar isso? Eu não quero isso, não. Eu falei, mas é equivocado isso. Um seguro, na verdade, né? É um seguro que a pessoa paga, que ela vai... Quantas pessoas que eu já tive aqui, que eu avaliei, que, por exemplo, salário maternidade, o cara é um autônomo, trabalha numa clínica. Então ele não pode trabalhar sem vínculo com a empresa, porque como é que vamos pagar para ele? Como é que eu vou demonstrar isso na contabilidade? Nos custos da empresa. Então, para alguns profissionais, é um RPA. Aí eu coloco o RPA, quando ele não tem empresa, eu coloco ele no RPA, onde ele contribui com o INSS,
que isso facilita também, vinculado à empresa, em vez de ele pagar 20% no carnê, ele paga, só é descontado 11%. Olha só. Ele só é descontado 11%. Isso ajuda muito na contribuição. Logicamente, se o valor dele ultrapassar a tabela do imposto de renda, ele vai pagar imposto de renda também. Mas muitos não entendem que eles precisam existir perante essa sociedade financeira do governo, porque ele vai pagar INSS, vai ter direito a benefícios, auxílio maternidade, auxílio doença, e no futuro se aposentar. Com certeza. E fazer imposto de renda, que 99% que eu vejo aí, ninguém faz imposto de renda, não existe, ou nunca fez, por falta de orientação. É mesmo? Por falta de orientação. Então, isso é preocupante. E eu coloco para as pessoas, ou seja, como eu declaro todos eles, através de sistemas do governo, automaticamente eu obrigo eles a fazer imposto de renda, se ultrapassar o limite. Tem cruzamento, né? E isso é importante, porque aí ele precisa financiar um carro, comprar um imóvel, viajar. Vai justificar. Cadê o imposto de renda? Não existe imposto de renda, porque ele não faz. Ele prefere viver, aí depende de pai, mãe, tio ou colegas para poder fazer a gestão financeira dele. E ele tem capacidade de fazer isso. É muito simples, só para buscar uma orientação técnica. Como é que eu faço isso? Ou até ver na internet como é que eu tiro um carnê de INSS. Começa a pagar. Eu sou autônomo volante, trabalho em vários lugares. Mas eu não contribuo, só ganho R$300 num lugar, 400 no outro. Não, é só você juntar tudo e pagar um carnê. Ou deixar que a empresa desconte parte desses valores de 11% até alcançar um salário mínimo. Então, eu vejo muito isso, é falta de orientação. Até porque isso lá na frente vai fazer toda a diferença, né? Muita diferença. Pode se aposentar, cadê o tempo de contribuição? Não tem? Por exemplo, eu já vi casos das pessoas sofrerem acidente, mordidas ou outras coisas, principalmente com felinos também, e não ter o INSS, não pagar. E agora, como é que eu vivo? Não posso trabalhar? Eu falei, você não vive. Ninguém te falou que você deveria recolher o INSS como autônomo? Tem que recolher. É que as pessoas não visualizam o INSS como um seguro. Eu sempre ouvi a expressão aqui, INSS, isso nunca será suficiente. As pessoas falavam que na sua vida futura, o que você vai ganhar de aposentadoria do INSS não vai te sustentar. Por isso você tem que ter outras fontes de rendas paralelas, né, e fazer um outro capital para poder acumular. Mas as pessoas não avaliam as condições que elas podem ficar doentes, elas podem ficar inválidas, podem sofrer um acidente no decorrer da vida. A gente não sabe. Ou que ela tem seus dependentes que dependem de você. Isso pode te ajudar numa pensão quando você recolhe. Pensão para os familiares. Pouco, muito, mas é certo. Isso aí, pouco, muito é certo. E isso ajuda. Então as pessoas têm que ter essa consciência de cidadão, entendeu? Agora, você recomenda então que eu contribuo no INSS desde os 17 anos, né? Eu trabalhava antes com meu pai. Eu também. Então, toda hora que tem reforma da Previdência, sempre fico, gente que agora vai, mas não vai, tem mais um tempinho ainda aí. Então tem um pedágiozinho agora, né? O Anderson, e você fala o seguinte, hoje qual a melhor forma de você tentar escapar de forma ética, de forma correta, das garras do leão? A gente está às vésperas de fazer a entrega do imposto de renda agora. Planejamento. Ou seja, se você tem um planejamento tributário, você pode fazer o livro, o Carnê-Leão. O que é o Carnê-Leão? É um livro caixa. Você que é autônomo, você pode fazer um Carnê-Leão. Tem no aplicativo, tem no telefone. Eu recebi tanto de fulano de tal. Vai lá e coloca. Recebi tanto de fulano de tal, CPF tal, valor tal. Mas eu tive custos ou gastos, despesas operacionais aqui em relação ao meu trabalho. Água, luz, telefone, insumos, condições dedutíveis. Aí o que ele pega? Um exemplo. Esse mês eu faturei 10 mil, mas eu gastei 4.500. 5.500 vai tributar. Você fazendo livro caixa, que hoje é mensal, e é pelo aplicativo. Aí todo mês, se tiver valores a pagar, você vai pagando todo mês aquilo. Aí quando chegar na elaboração da declaração, você importa tudo aquilo para a declaração, apura os valores a pagar, que não vai ser a pagar, que vai ser a restituir, porque você já pagou antecipadamente em 12 meses, que isso vai resolver a vida. Ou seja, não se tem essa cultura. As pessoas mal sabem o que é Carnê-Leão.
Carnê-Leão é a possibilidade de você administrar a tua vida através de um aplicativo que o governo oferece. Dentro do telefone, você baixa lá aquele aplicativo e você faz. Coloca o teu CPF, vou optar por livro caixa e vai fazendo. Mas tem que ser a sua atividade. E você consegue deduzir. Eu faço isso para muita gente. Eu vendo você falar, isso parece uma coisa fácil, e para você é fácil, e está fácil também, né? Mas é fácil no sentido de... Porque está no aplicativo, você faz uns 4 lançamentos ali. Porque eu fico pensando, Anderson, você é formado há 30 anos já no mercado, 30 anos, no início como que era? Era tudo de papel, bloquinho, tinha que entregar lá na Receita oficialmente, Isso né? aí. Subitar campo 15 do 17. Isso. Eu lembro, Um papel verde, um papel azul, formulário verde, formulário azul, você preenchia a caneta, fazia a conta, entregava lá, eles tinham que carimbar. Carimbar, né? Carimbava aquilo tudo. Hoje, tá muito mais fácil. Que legal. 1000 vezes mais fácil. Para o contribuinte, para vocês também, profissionais. Sim, então... sim. Se eu, assim, atualmente, com a informática, melhorou muito o trabalho do contador. Mas também o governo penalizou muito o profissional contábil com muitas demandas de obrigações fiscais e acessórias. Entendeu? Mas, assim, é muito mais fácil hoje. Hoje em dia, assim, em termos de documentação para o colega poder abrir um estabelecimento veterinário, seja um laboratório, um centro de especialidades, existe particularidade de município? Existe. São Gonçalo, Maricá, Rio? Existe. Na verdade, existe por conta da logística de cada município. Por exemplo, no Rio é tudo informatizado, mas tem outros municípios que nem tudo é informatizado. A gente tem que comparecer para poder a coisa fluir. Ou seja, nem tudo é pela internet, nem tudo é dessa forma. Tem que ser presencial, tem que explicar com a fiscalização qual o teu objetivo, o que você quer. Porque se não fizer isso, vai ser negado sempre. Negou, não dá para provar. Eu vejo muitos casos lá que uma coisa simples, uma explicação simples, né? Que aí, quando eu chego na fiscalização, eu explico o que está acontecendo, qual é o meu objetivo, qual é o objetivo da empresa, a pessoa entende. Por quê? Na verdade, aquilo é um crescimento econômico para o município, ele não tem motivo nenhum. Mas as pessoas acabam, sem informação e sem a burocracia, julgando que eles não aprovam. Na verdade, eles querem entender o que você quer, de que maneira você quer, para poder implementar aquilo de forma adequada, de acordo com a legislação de cada município também, entendeu? Eu vejo muito isso acontecer. E as pessoas me perguntam, Anderson, o trabalho, na verdade, não é simples. É burocrático. Mas você tem que entender da legislação para poder você aplicar de maneira correta tudo que está ali implementado naquele município, naquele estado, entendeu? Esse nosso podcast, ele tem um perfil, uma característica, uma coisa bem leve, a gente fala alguns termos mais informais, digamos assim, né? Sim. Na sua experiência, qual que é o município mais chatinho e qual que é o mais tranquilo de você ter um atendimento menos burocrático, digamos assim? Sim, o município que eu vejo, por exemplo, que é mais complicado, com muita restrição, é do Rio. Do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é o município mais complicado. Apesar de ser tudo informatizado. Apesar de ser tudo informatizado, mas assim, é muito mais técnico, entendeu? Eu vejo que eles são muito mais técnicos, estão muito preocupados com o crescimento urbano da cidade, logística, até mesmo pela legislação que se tem, né? Que atualmente a gente tem a legislação entrando em vigor aí, que é o plano diretor do município do Rio, que regulamenta tudo isso. Mas eu vejo que o Rio de Janeiro é o mais criterioso para poder liberar, licenciar essas clínicas de modo geral. E, assim... O mais tranquilo. O mais tranquilo. O mais tranquilo, eu vejo que Niterói é tranquilo, muito tranquilo. Outros bairros não estão tão informatizados e isso cria muita dificuldade, entendeu? Cria muita dificuldade. Mas, assim, os demais são mais fáceis, é isso que eu quero dizer. O Rio é o pior cenário, porque as pessoas têm que entender a legislação, têm que entender o que está ali escrito e o que pode ser feito naquele local, por causa do planejamento urbano que se tem aqui no Rio, entendeu? Tem mais visibilidade também, né?
Então isso é importante. E as pessoas não entendem, acham que é culpa até do profissional que está lá, até o fiscal. Não tem nada a ver. É a questão como é que eu posso te dizer? É a questão da legislação regional, entendeu? Bom, e você já pegou nesses 30 anos, assim, a dificuldade do colega, eu quero montar uma clínica, mas bota um letreiro, bota uma placa, eu tenho que recolher imposto sobre isso, dá uma dica pro pessoal assim, que faz. Eu tenho um ditado que eu sempre ouço, né? Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que ter um letreiro, você tem que ter uma mídia, você tem que ter toda uma estrutura por trás disso para você ter visibilidade. Hoje tudo é internet, hoje é tudo mídia social. Então tem que ter um letreiro, sim. Paga-se um imposto adicional, né? Paga-se um imposto para poder licenciar, que aí é por metro quadrado. Existe publicidades que são indicativas, que aí você só paga no licenciamento, entendeu? É bacana. Você só paga no licenciamento, por exemplo, quando você não usa outras marcas dentro do teu letreiro, ele passa a ser um letreiro indicativo. Quando você usa outras marcas de patrocínio, ele passa a ser um letreiro publicitário, que aí você paga anualmente esse letreiro, ele é renovado todo ano, entendeu? Se eu tiver um clínica veterinária, podcast MVRJ, por exemplo, é indicativo. É indicativo. Uma vez só. Isso, só quando você legaliza, quando você licencia. Depois disso, não. Aí ele fica lá daquele jeito. E tem que estar, tem seus critérios para ser também indicativo. Tem que estar na fachada do prédio, entendeu? De acordo com a legislação. E isso um consultor de gestão contábil, ele faz toda essa assessoria para o cara desde o início do projeto, né? Assim, eu faço isso, entendeu? Eu faço. E eu pessoalmente faço. Você está 30 anos no mercado e cada vez mais eu faço, né? Isso. Mas tem empresas e profissionais que fazem esse tipo de trabalho também, entendeu? Quando o colega não consegue alcançar esses objetivos. Mas eu não terceirizo nada. Eu tenho por critério não terceirizar nada. E eu que faço e eu que resolvo tudo isso. Até porque quando depende de outros, o cara de repente não atinge a expectativa e vai frustrar o teu trabalho, né? Isso aí. Então, assim, eu não gosto. Eu não gosto de terceirizar nada. Por conta só da lei de proteção de dados também, que a gente tem aí. Então, eu tenho muito receio disso. Isso é uma zelar também, né? Acaba que não pode confluir, né? Isso. Misturar. Aí eu procuro fazer. Eu valido também os projetos também, né? Tanto estruturais quanto de publicidade, eu que valido tudo isso, verifico se pode, se não pode, entendeu? Hoje sua carteira em termos de colegas gira em torno de qual número, Anderson? Hoje eu tenho talvez mais de 300. Isso é referência mesmo. Mas você atua também para médicos, dentistas? Sim. Sim, eu atendo médicos, dentistas. Tem diferença, Anderson? Tipo assim, no lidar com vocês, nas questões tributárias, nas questões de postura da prefeitura? Assim, tem diferença. Tem diferença. Porque, por exemplo, da veterinária, quando você se tem internação na atividade veterinária, tem algumas restrições, pelo menos aqui no município do Rio, tem algumas restrições quanto a isso, para poder você exercer a internação. Está autorizado ou não, né? Sim. Para outras atividades, quando você... com essa liberação de circulação de animais em shoppings, em outros lugares, isso facilitou bastante, mas não mudou a legislação quanto a isso, entendeu? Mas existem algumas restrições na área veterinária. Nas outras áreas, não. É mais fácil. Porque em qualquer sala você pode abrir um consultório dentário, um consultório médico, entre outras coisas, entendeu? É mais fácil. Mas tudo que envolve animal é muito mais complicado por conta da legislação. E o profissional, médico, dentista e médico veterinário, tem diferença também na questão tributária, na questão de... Não, a similaridade é a mesma. A lei se aplica a todo mundo da mesma forma. Por isso que é muito comum o dentista utilizar essa questão do livro caixa, né? Outros profissionais também utilizarem isso. Até médicos que não têm empresa ficam como autônomos, entre outras atividades regulamentadas. É tudo igual, não tem grande mudança nisso, não. E é importante você, como contador extremamente hábil, famoso, reconhecido aqui no Estado, o colega tentar desmistificar essa ideia de que declarar imposto de renda
necessariamente ele tem que pagar imposto de renda, né? Ele consegue declarar, justificar a aquisição sem pagar imposto, né? Consegue. O que acontece? Existe uma restrição muito grande. Eu vou ter que fazer imposto de renda. Quem é que faz? Tem que procurar um contador. Enfim, hoje da maneira que está, qualquer um pode fazer seu imposto de renda. Porque se vocês entrarem pela base de dados da Receita Federal e importar os dados, você consegue fazer a sua declaração. Está muito mais fácil. Por quê? Todos os órgãos já alimentam isso na base de dados da Receita Federal e você importa lá todos os dados, dados de bancos. Logicamente que precisa adicionar algumas coisas, né? Porque nem tudo os órgãos informam de forma correta para a base da Receita Federal. Então você tem que adicionar algumas coisas, entendeu? Mas assim, é muito mais fácil. E todo mundo pode fazer o imposto de renda, pode declarar e justificar. Até 30 mil e alguma coisa, é isento de pagar imposto de renda, entendeu? Aí tem a opção de você fazer a simplificada e a completa, que aí facilita bastante. A diferença disso, Anderson, porque a completa te dá direito a você deduzir despesas médicas, até 20% da tua renda, entendeu? Se você não tem despesa médica acima de 20%, faz o simplificado que você vai ter 20%. Se você tem despesa médica acima de 20%, faz o completo. Agora, eu me assustei quando você falou do número, que a grande parcela que você conhece não fazia declaração de imposto de renda dos colegas. Não, né? Não. E é muito comum, não fazem. Caramba. Então, dá uma dica para o pessoal aqui na câmera aí, o que você sugere, o colega que está agora às vésperas de fazer a declaração? Hoje em dia é muito mais fácil fazer a declaração. Quem tiver o Gov.br, entra lá, baixa o programa da Receita Federal, né? Aquele em loco, colocar novo, entra lá com o código, entra com o código do teu Gov.br, importa a sua declaração, confere, se tiver tudo certo, você dá OK, envia. Tá? Logicamente que tem particularidade de cada declaração, mas é muito simples. Hoje está muito simples, diferente de antigamente, que a gente carimbava, né, Diogo? E hoje, assim, pelo que você observa, quais são os maiores erros na declaração? Onde que o colega cai na malha fina realmente mesmo? Aonde que ele dá quando ele não tem uma assessoria contábil, aonde que ele dá mole e eu sou autônomo, vou fazer sozinho e ele se ferra? Olha só, eu vejo muitos colegas, assim, muitos clientes, né, errando na declaração no seu aspecto de bens, tá? Eles erram, mas isso dificilmente cai em malha, né? Mas de bens, porque isso está relacionado ao ganho. O que normalmente cai na malha fina são erros grosseiros nos seus rendimentos, que você coloca rendimentos divergentes do que está na base de dados da Receita Federal e automaticamente você cai na malha fina. Ou nas suas despesas médicas, que você tenta reduzir o imposto. Nas deduções, né? Nas deduções, e quando faz o cruzamento na tributação completa, ela cai na malha. Ou seja, no faturamento, ou seja, nos seus ganhos e nas suas despesas médicas, que eu vejo, principalmente quando você lida com autônomos, né? Porque nem todos fazem esse carnê-leão que eu falo, que cruza com a declaração dos beneficiários. Sim. Entendeu? E isso cria um confronto. Isso cria um confronto na base de dados da Receita Federal. Aí cai na malha. Justifica essa comprovação. Ano passado eu estava em São Paulo, na época finalzinho de fechar a declaração do imposto de renda, tá na Praça da Sé, ali pelo Viaduto do Chá, andando por São Paulo, e veio um senhor e falou assim: e aí, meu, tudo bem? Tudo bom? Você está precisando de recibo médico? Aí eu falei assim: não, cara, por quê? Não, porque a gente vende recibo médico. Eu te dou um recibo de R$1.000 e te cobro 10%. E aí, depois, sem querer, depois fui pesquisar isso, o que tem de pessoas que compram recibo médico, né? E depois cai na malha fina porque o médico não justifica, não declara que recebeu esse dinheiro, o colega declara que pagou, e aí a Receita chama, vamos conversar aqui, né? Vamos ver. Mas o que acontece hoje? A questão... eu já vi casos assim, declarações que eu vi que caiu na malha por conta disso,
porque não tinha comprovação. Com a mudança do livro caixa, que a gente chama de carnê-leão, né? Hoje o profissional autônomo ele tem que declarar no mês o recebimento sob pena de multa, no mês, ou seja, de quem ele recebeu aquele valor para poder ter cruzamento com a declaração do cliente, entendeu? Então, vai sempre cair na malha daqui para frente. Por quê? Está tudo sendo cruzado pela Receita Federal. Então, por isso que se você pegar e baixar a tua declaração de imposto de renda, salvo algumas particularidades, se você fez certinho, recorrentemente, você pode baixar lá pelo Gov e fazer a tua declaração simples. Puxa tudo e completa lá todas as suas receitas e despesas, né? E variações patrimoniais. Uma pergunta chegou para a gente no nosso direct hoje, quando a gente estava informando que ia ter a entrevista contigo. Maquininha de cartão de crédito. O que você sugere? Tem diferença de marcas? Tem diferença de tributação entre elas? O que você sugere? Olha só, por conceito, todas as máquinas de cartão de crédito são controladas também por legislação do governo. E isso tudo tem que ser entregue. Aquilo para o governo ele é um serviço. E ele informa para a Receita Federal que aquele CPF utilizou daquelas rendas e pagou sobre aquele serviço. Num cruzamento com a declaração dele de imposto de renda, se ele omitir essa informação, cai na malha, porque hoje eles cruzam tudo, inclusive das máquinas. Tem máquinas? Existem máquinas sim que não são tratadas como máquina em função da particularidade operacional de cada um perante a legislação. Eles não são tratados como máquinas de crédito, são tratadas como máquinas de pagamento. Entendeu? Então, existe isso. Se informa ou se não informa, aí depende da contabilidade dessas operadoras, dessas empresas, entendeu? Você como um agente contábil, você sugere qualquer movimentação da máquina de cartão de crédito, declare. Sim. Não só no cartão de crédito, nas contas bancárias também. Sim. Porque isso porque hoje existe um controle rigoroso do governo em relação a todas essas informações. Ou seja, se a pessoa não declara o que ela recebe, fica complicado. Isso acontece muito, que eu vejo profissional autônomo que não declara nada, não paga nada, movimentou valores altos e não faz imposto de renda. Só que daqui a algum tempo, essas pessoas vão começar a ser notificadas para poder começar a declarar. E aí vai vir retroativo. Eu já vi isso acontecer com pessoas que me procuraram para resolver essas questões, tendo que retificar, inclusive autuadas pela fiscalização da pessoa física, porque não declarou. Inclusive aspectos do INSS. Isso. Lembra quando você coloca lá, eu recebi, um exemplo, 50 mil reais ao longo de 12 meses. Você tem que pagar INSS, porque Receita Federal é o INSS. E eles vão cobrar aquilo. Aí você declarou, aí você paga imposto de renda, mas você não pagou INSS sobre essa renda que você teve. Olha, é importante você falar isso, porque eu conheço 2 colegas que caíram na malha fina por causa disso. Explica um pouquinho para o pessoal na câmera por que realmente ele tem que pagar, ele tem que recolher INSS, porque o cara fala assim, eu não quero me aposentar pelo INSS, eu pago minha previdência privada. Não tem nada uma coisa com a outra, né? Não. O que acontece? O INSS, quando você declara lá rendimento de trabalho assalariado, naquela coluna que você coloca mensalmente, automaticamente a Receita Federal entende que tem que ser tributado os encargos do INSS. Antigamente... Não é facultativo, é obrigado. É obrigado. Se você coloca nesse campo os rendimentos, automaticamente você tem que pagar o INSS. Perfeito. Porque você está reconhecendo que você recebeu ali, você está declarando isso e tem que efetuar o recolhimento de 20% sobre isso. Entendeu? Entendi. É o que eu vejo que muita gente não faz. Muita gente não informa isso da maneira adequada. Ou seja, profissionais volantes que movimentam, eu movimentei tanto, recebi tanto em máquina, vou fazer meu imposto de renda, declarei lá no imposto de renda, aí daqui a pouco fui notificado. Por quê? Porque está na legislação. Você tem que recolher o INSS vinculado à empresa, ao governo.
Porque, tem gente, eu coloquei 5 mil. É 20% de 5 mil que você declarou naquele mês que você tem que pagar. Se isso não aconteceu agora, vai acontecer. É só o governo começar a cruzar as informações e cobrar. Agora, você falou que o médico veterinário não tem essa cultura, né, da questão do declarar imposto de renda. Eu acho que isso é uma questão histórica, sabe, Anderson? Porque hoje a gente não vê muito dinheiro circulando, né? E nos anos 70, anos 80, tinha muito dinheiro circulando. Tinha, né? Então, tinha. O colega pegava, recebia R$1.000 de um procedimento cirúrgico, não declarava aquilo, botava no bolso e pagava gasolina, saía para jantar com a esposa e tal. Sim. Né? Era o famoso caixa 2. Isso. Né? Caixa 2 do bem, digamos assim. Então, hoje em dia, a coisa está cruzando. Então, o colega hoje tem que se adequar que o leão está ativo, o leão está vivo, o leão tem fome. E você tem que dar uma raçãozinha para o leão mesmo, não tem jeito. Né? O colega tem que estar atento a isso. O que eu vejo acontecendo é que sempre houve uma confusão muito grande do médico veterinário, dono de clínica e de estabelecimento veterinário, misturar os seus valores físicos da PJ. Ou seja, eu vou no restaurante, vou pagar com o cartão da empresa, vou abastecer meu carro, vou pagar com o cartão da empresa, vou debitar da conta lá. Isso gera um problema crônico na contabilidade, porque a gente não consegue identificar. Eles têm que entender que eles têm o Prolabore, que é aquela parcela que ele recebe, e além do Prolabore, ele também tem a distribuição de lucro, se a empresa tiver lucro. Então, por isso que é importante ele ter uma empresa saudável e controle, e se limite ao que ele recebe. O problema é que essa cultura do veterinário, até de comprar utensílios para casa, ele sangra a empresa para poder colocar em casa. Mas ele esquece que o que dá o dinheiro da vida dele é a empresa. Então, Anderson, por isso que a gente quis chamar você hoje, especificamente você, porque você é referência hoje no meio contábil, dentro do segmento médico veterinário, para que, com a sua experiência, a sua expertise, você desmistifique também essas lendas urbanas aí de que não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, assim, foi muito bacana. A gente está entrando na nossa reta final do nosso podcast. Queria que você deixasse as suas considerações finais, como que o colega pode poder te acessar, qual a sua rede social. Fala um pouquinho pra gente. E como é que foi o nosso bate-papo aí? Foi tranquilo? Foi bom, foi tranquilo. Bom, né? Foi bom, foi tranquilo. Foi esclarecedor para o público aí que nos assiste, para poder nortear e orientar melhor esse mistério aí que todo mundo tem sobre imposto de renda, contabilidade. Gastar dinheiro. A classe tem essa cultura do travar. Sim, eu vejo que isso acontece bastante. Mas, assim, se ele tiver uma boa assessoria, tudo, eu acho que o crescimento é notório, é grande para cada empresa. Mais com conhecimento técnico, de precificação, entre outras coisas que uma assessoria boa pode dar, isso ajuda bastante no negócio, entendeu? Legal. E como o pessoal pode te achar? Qual a sua rede social? Vamos lá, a minha rede social é Codesso Carvas Contabilidade, lá é o meu escritório, com sede aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Eu tenho a rede social, que é só buscar lá pelo aplicativo, pelo site também, tá bom? E tem os nossos telefones lá, físicos, ou WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela depois, para quem quiser entrar em contato com a gente, com os nossos e-mails também, tá bom? Agradeço também a oportunidade, por esse momento aqui de esclarecedor para a nossa classe aí, que eu trabalho com veterinário 24 horas por dia, e por esse momento esclarecedor, espero que a gente tenha outros momentos para poder esclarecer mais coisa, tá bom? Com certeza. E para mim é sempre um desafio, porque quando você fala assunto técnico, é muito mais fácil. O assunto que eu não tenho ingerência, a abordagem, tive que procurar estudar o assunto para poder conversar com você, para não passar vergonha. Sim. Mas foi muito proveitoso e te agradeço demais a sua disponibilidade. Sei que a sua vida é corrida. O seu sócio está aqui também acompanhando a gente hoje no nosso... Qual é o nome dele? Daniel também está acompanhando a gente aqui no nosso estúdio. E te agradecer mais uma vez, Anderson. Muito obrigado. E que você continue trilhando seu caminho de sucesso aí, que você é referência no mercado. Tá legal. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Então, gente, hoje a gente encerra o nosso 9º episódio do nosso podcast. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, no @CRMVRJ. Mandem dicas, críticas, sugestões lá no direct. Nosso departamento de comunicação
eventos e marketing está bem ativo para poder trazer esse olhar do colega mais próximo da gente, tá? Então, logo, logo a gente está gravando o nosso 10º episódio e a gente aguarda vocês lá. Forte abraço, tchau, tchau.